Olá, meu livro, tudo bem com vocês? Rafael aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com vocês de um livro excepcional, Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolaño. Não confundir com o Chaves, né? Mas o nosso prosador chileno, bastante conhecido, né? Então não precisa de mais de falar muito dele. Sua obra não é uma obra vasta, mas é uma obra que impacta bastante. Felizmente já falecido. Esse livro foi publicado em 98 e a história que é narrada aqui, né, é um livro até extenso, tem lá suas 600 e poucas páginas, mas a história que é narrada aqui conta, de alguma forma, as aventuras, vou colocar desse jeito, as aventuras de dois poetas, o chileno Arturo Belano e o mexicano Ulisses Lima. A história se passa, a maior parte dela, no México, mas nós teremos uma coisa mais global daqui a pouco, né? O livro ele é dividido em 3 partes. A primeira e a terceira parte, que são as partes somadas menores, seguem o diário de um jovem poeta, né? Um jovem poeta, né? Aspirante a poeta, melhor dizendo, órfão, que vivia às custas dos tios, fazia direito na Universidade da Cidade do México, e ele, como aspirante a poeta, ele participa de grupos de literatura, de produção literária, discussão teórica e tudo mais, e ele conhece Arturo Belano, chileno, e Ulisses Lima, o mexicano, os dois fundadores de um movimento é até engraçado, é um movimento sem manifesto, vamos dizer assim, um movimento literário chamado Real Visceralistas. O nome já é bem, assim, ele já mostra um pouco o que há por trás desse movimento, né, artístico. Esse Garcia Madero, nessa primeira parte, você acompanha as suas aventuras, a sua iniciação sexual, como ele compreende a poesia, a literatura mexicana, latino-americana, etc. e tal. Ele entende um pouco, assim, ele fica um pouco perdido, né? Ele começa a fazer parte do movimento real visceralista, mas ele também não consegue explicar o que é esse movimento. Ele escuta Ulisses Limas, o Arthur Belano, comentar de uma mulher, lá nos anos 20 ainda, né? A história se passa nos anos 70 aqui nesse primeiro momento, lá nos anos 20, chamada Cesária Tinarreiro, e ela teria sido a fundadora desse movimento real visceralista à época, e existe todo um mistério por trás dessa mulher, ninguém a conhece, quem a conhece é de ouvir falar e tudo, mas eles encontram umas 2, 3 pessoas que já tiveram contato com ela, ou que pelo menos já viram ela, né? Mas o que ela escreveu, o que ela fez, esse é o ponto, ninguém sabe. Mas ela é responsável por ter fundado esse movimento real visceralista durante uma discussão que ela teve ali, um encontro com outros poetas, né, da sua geração, dos anos 20. E então nós temos aqui a história do Ulisses Lima e do Arturo Belano, né, buscando essas origens do movimento real visceralista, ao mesmo tempo que você tem o Garcia Madero, esse jovem, compreendendo esse mundo mexicano, né, esse mundo literário mexicano dos anos 70, o mundo utópico, de esquerda, do uso de drogas, do abuso do álcool, etc. e tal, mas você compreende melhor, e o diário faz isso muito bem, né? O Garcia Madero ele consegue perceber isso muito bem, que o movimento literário em si, ele não é, o livro não está preocupado em fazer você compreender o que foi esse movimento literário. Ele está mais preocupado, né, o Roberto Bolaño, que ele está mais preocupado que você entenda o que forma um movimento literário, vamos dizer assim, como que as coisas se engendram, né, por trás desse movimento que vai contra a cultura dominante, contra Otávio Paz, etc. e tal, que era o grande crítico literário, poeta e conhecedor da literatura mexicana à época, e ponto. E aí, na segunda parte, né, então nós temos a primeira e a terceira parte feita pelo Garcia Madero, e na segunda parte nós temos depoimentos falados ou escritos de pessoas ao redor do mundo, México, na Espanha, Itália, que mais? Na França, em algumas partes da África também, falando em Israel, é parte importante, não posso esquecer, falando sobre Arturo Belano e Ulisses Lima.
Eles dois, em algum momento da história, a gente descobre isso até com uma certa rapidez, eles saem do México e vão para a Europa. E ali eles vivem uma vida agitada, conhecendo pessoas, trabalhando no cais, escrevendo para revistas, um outro trabalhando num camping, etc e tal. Então eles vão tendo um universo formado por pessoas estranhas, que eles vão se tornando amigos dessas pessoas estranhas, e essas pessoas estranhas escrevem nessa segunda parte do livro, com mais de 400 páginas, e você tem, assim, depoimentos que são hilários e depoimentos que são deprimentes, depoimentos que são misteriosos e depoimentos que são curtíssimos, que não, parece que não acrescenta nada ali à narrativa. Mas o mais importante aqui, para mim, é como o Roberto Bolaño, ele conseguiu, com maestria, traduzir tantas vozes distintas nesse livro. É como se o Roberto Bolaño tivesse se fragmentado em vários pequenos outros personagens e outros escritores e conseguido trazer essa voz interior de tantas pessoas no mundo afora. Isso é extremamente bacana no livro. E você vive aquilo ali. Mas o livro, ele não é sobre isso. Ele não é sobre uma narrativa das aventuras de dois poetas no mundo afora. O livro é mais do que isso. O livro é um clássico. Então, o que está por trás dele? Então, eu quero ir por dois caminhos. Primeiro, eu quero compreender esse título, né? Eu quero tentar ver se eu contribuo para alguma compreensão disso aqui. E eu quero também entender o papel do movimento real visceralista nesse contexto. E o papel da memória também, certo? Então eu vou começar pelo final. Eu vou começar pelo papel da memória. Se nós temos aqui depoimentos do Garcia Madeiro, um jovem, certo? 17, 18 anos. Depois, nós temos mais depoimentos de outras pessoas com contextos históricos completamente diferentes, com culturas completamente diferentes, com interesses diferentes, né? O rico, o pobre, o homossexual, o hétero, etc e tal, o pai, o filho, né? Se nós temos esses contextos tão diferentes, qual é o papel da memória aqui? Porque todas as vezes que nós estamos diante da memória, nós estamos diante de uma interpretação. A sua memória, você sabe muito bem disso, ela às vezes te engana ou ela reorganiza determinados acontecimentos da sua vida para que eles tenham sentido. Então eu acho que, perdão, o assunto principal desse livro é o que é a realidade e como a memória faz parte dessa realidade. Porque se a gente for levar isso ao cabo, fica interessante nós pensarmos o seguinte: se os fatos, eles são eventos que aconteceram e são as memórias desse evento que contam para comprovar esse fato, né, e tal, o que seria essa memória? Como que você pode confiar numa memória? E não só confiar, mas eventos, o mesmo evento, pessoas diferentes naquele evento terão memórias diferentes. Então, quando a gente pensa nesse valor da memória e de como a memória pode ser, ao mesmo tempo, um dado que vai fundamentar uma realidade e, ao mesmo tempo, um dado que vai negar uma realidade sua, talvez, nós temos aqui a própria literatura. Então, vai já indo para o segundo ponto, o movimento real visceralista, ele não é um movimento de contracultura, um movimento utópico propriamente dito, ele não é um movimento de esquerda que quer construir um novo mundo e tal. Existe isso é discutido no livro, né? Isso é colocado em algumas vozes, assim, de uma utopia, de uma nova Atlântida, de um novo México refundado, etc e tal. Uma utopia real, mas não uma utopia revolucionária, propriamente dito, armada, mas é uma utopia da memória, certo? E aí pensando, o que seria então esse real visceralismo? Se a gente pensa em real e visceral, fica uma coisa assim: aquilo que é concreto, real, palpável, e o visceral é aquilo que é o humano por trás disso aqui, que é mais inumano, vamos colocar assim, né? Mais impessoal. Então o movimento real visceralista é a busca visceral por uma verdade. E essa busca visceral, ela pode ser uma busca bruta, cruel, né? Inconsequente, talvez. Mas o que seria essa realidade que eles estão buscando? É a tal utopia, né? É a utopia de um mundo melhor, é a utopia de um mundo em que
não sei, né, nos anos 70, México, América Latina, 300 mil golpes de Estado acontecendo em todos os lugares. Então o movimento real visceralista é um movimento de refundação de uma realidade. De uma realidade que, aos olhos desses poetas, não é uma realidade muito positiva. E aí, chegando no terceiro ponto, o próprio nome do livro, né, Os Detetives Selvagens, me causa uma certa estranheza, porque fica bem evidente que, se são tantos relatos, tantas interpretações, os detetives são em três níveis. O primeiro nível, Arturo Belano e Ulisses Lima procurando a Cesária Tinarreiro, né, esse nome sempre me causa uma certa estranheza. No segundo nível, as interpretações para compreender o Arturo Belano e o Ulisses Lima. Eles são os detetives, as pessoas que interpretam são detetives, e você, leitor, eu, leitor, nós também somos os detetives. Isso para mim é evidente, isso fica meio claro, mas o que me quebra aqui, o que tira essa evidência, assim, vamos dizer, é os selvagens. Porque quando você vai pensar em detetive, você pensa em investigação, em construção de narrativa, em argumentação para validar uma realidade, um ponto de vista, etc. e tal. Você precisa de fatos que corroboram uma tese, etc. Mas e os selvagens? Porque se você pega selvagem como contrário de civilizado, fica estranho. Os detetives incivilizados, selvagens, que moram, né, num mundo outro, eu acho que fica estranho. Mas talvez é válido pensar assim também. Aí também, se você pensa numa outra forma, selvagem significa bruto, algo que ainda não tem uma certa característica humana, né? Humana de comportamento, de moral, nesse sentido que eu falo, obviamente. Então esses detetives amorais, imorais, será que também cabe aqui? Mas selvagem tem uma terceira acepção que eu acho que vai deixar bem perfeito para nós aqui compreendermos a parte final do livro. Selvagem pode ser ermo, distante, inóspito, um deserto. Então, esses detetives, eles buscam aquilo que é, de alguma forma, o próprio mistério do deserto. E o que é o deserto na mística ocidental, vamos dizer assim? O deserto é o lugar do estranho, é o lugar do mistério, é o lugar do infinito, do insondável, né? O deserto ainda ocupa um espaço ainda, aí para fazer um trocadilho tosco, muito arenoso na nossa mente. Ele tem isso, né? O deserto ele é esteticamente importante para simbolizar, talvez, uma coisa que nós não conseguimos explicar. O deserto de ideias, vazio de ideias, o deserto da alma, uma alma vazia, sem conteúdo. Mas os detetives selvagens, quando a gente pensa nesse deserto, né, no sentido desse selvagem, desse ermo, eu acho que cabe melhor. Mas por quê? Porque quando você investiga, você quer chegar a uma realidade, você quer chegar num espaço em que aquilo faça sentido, em que a ordem seja garantida, em que o caos dê lugar à ordem. E os detetives selvagens, eles estão fazendo o caminho contrário. Eles querem investigar para deixar cada vez mais complexo o entendimento da realidade. Então o objetivo dos detetives selvagens, seja do Ulisses Limas procurando a Cesária, seja do leitor, seja dos intérpretes, é nunca chegar na realidade propriamente dita. O objetivo dos detetives selvagens aqui nesse título é você transformar a realidade numa bagunça completa, num quebra-cabeça que sempre vai faltar uma peça. Num quebra-cabeça que sempre, né, que você procura essa peça faltando, mas ela ora tá aqui, ora falta aqui, e a coisa não se encaixa muito bem. Você sempre vai ver você vai ter uma visão meio turva. E aí eu acho que esse título casa muito bem com a última parte do livro, pra gente finalizar aqui o meu comentário, que são, né, que é a parte os desertos de Sonora, que é aquele deserto que fica ao norte do México, que faz divisa ali com os Estados Unidos, próximo do Arizona e tal. E por quê? Porque é lá que eles encontram, né, e aí se passa já em 76, daí tem que ler o livro para entender melhor isso, mas é lá que eles encontram a fundadora, outrora,
do tal, né, o fundador original, vamos dizer assim, do movimento real visceralista. E dessa forma, quando eles a encontram, eu acho que já tem uma coisa muito perfeita. Porque todo mundo, né, o Amadeus Salvatierra lá, que é um dos caras que fazem, que dão esses depoimentos, e é um dos mais legais junto com o Queen Front. É Queen, eu vou falar Queen, né, o Queen Font, que é o maluquinho, o mais velho maluco, que é o mais sensato. Né? É uma coisa meio surrealista, meio André Breton, né? De validar a loucura como o real verdadeiro, vamos dizer assim. Mas as descrições da Cesária é que ela era uma mulher branca, de um cabelo preto liso, comprido, sisuda, séria, não gostava muito de rir, não participava muito, falava só quando tinha uma necessidade extrema de que algo seja pontuado por ela, etc e tal. Mas quando o Ulisses Limas e o Arthur Belano e o Garcia Madeiro e a Lupe, né, a prostituta santa, vamos colocar assim, eles todos a encontram numa cidadezinha, num vilarejo lá em Sonora, perdida no meio do nada, ela é uma mulher oposta. Ela é uma mulher com traços indígenas, ela é uma mulher bastante gorda, né, com um quadril muito largo, eles descrevem ela assim. E quem é ela? E em momento algum você sabe o que há entre o diálogo ali. O Garcia Madeiro não se importa muito em descrever o que está sendo falado. E o fim trágico do livro, né, vai ter um fim trágico ali, é onde eu acho que o movimento real visceralista chega. Por quê? Ele se concretiza, melhor dizendo. Porque o visceral, as vísceras, isso que está aqui, né, nossas entranhas e tal, é onde o golpe final vai ser dado. Né, a cena final do livro, vamos dizer assim. E isso acontecer num deserto. Isso acontecer dentro de um livro que se chama Detetives Selvagens. É muito bonito e, ao mesmo tempo, assim, nos faz entender por que a literatura ela é a chave da interpretação de tantas coisas que a gente não consegue compreender, né? A ciência não consegue nos dar, o senso comum também não. Porque o deserto é o lugar da concretização desse espaço. A Cesária é a que vai, né? A mulher responsável por fundar e terminar com o movimento. E também as pessoas que estavam participando, né, Ulisses Lima, essa busca desesperada por ela, o Arthur Belano também, que a buscavam, quando a tragédia acontece, para eles isso é algo que, eu entendi, isso deveria ter acontecido, porque aqui encerra o movimento real visceralista. Vai ser um movimento curto, de alguns poucos anos. E o que seria esse deserto, se não uma janela, aí vem a última página do livro, né, se não uma janela sem bordas, vamos dizer assim, com um horizonte na sua frente, algo que se expande ao infinito, né, que guarda esse mistério, essa inquietude da própria alma por essa busca incessante pela verdade. Só que quanto mais verdade a gente busca, mais a gente encontra o quê? Incógnitas e perguntas, questionamentos. E a literatura do Roberto Bolanho vai fazer, né, vai ter esse papel de mostrar pra gente que investigar a realidade é tornar a realidade cada vez mais o quê? Selvagem, mais distante, mais impenetrável, mais incompreensível. Certinho? Muito obrigado.